Boa noite. O 15º Governo Constitucional concluiu 130 dias. Nos estúdios da TVS, em direto, vai estar o Primeiro-Ministro e chefe do Executivo, Gabriel Costa. Sr. Primeiro-Ministro, boa noite. Obrigada por ter acedido ao convite para esta edição inaugural do programa Cartas na Mesa. Boa noite. O que é que o levou, Sr. Primeiro-Ministro, a aceitar o desafio, o convite para chefiar o Governo? Como tenho dito muitas outras vezes, moveu-me apenas o espírito patriótico de dar, portanto, o meu contributo para que, portanto, num clima conturbado, como que vivemos depois da queda do Governo, do 14º Governo, portanto, eu dar o meu contributo para que a estabilidade pudesse reinar em São Tomé e Príncipe, que é uma das condições essenciais para que se possa, portanto, assentar as bases para o desenvolvimento do país. Portanto, uma missão que sei e tenho dito muitas vezes espinhosa, numa atmosfera económica extremamente adversa, portanto, ligada à situação da crise financeira e económica internacional, mas uma missão exaltante na medida em que, como sempre, coloquei-me, portanto, ao serviço de São Tomé e Príncipe, no sentido de trazer a estabilidade governativa. Sr. Primeiro-Ministro, em 2002, em circunstâncias consideradas por alguns observadores como peculiares, aceitou também ser Primeiro-Ministro. Como é que responderia a alegações segundo as quais, em ambos os casos, terá sido movido por desígnios também pessoais? Não, para quem me conhece, a minha forma de ser, de estar na vida, alguém que desde muito novo abraçou a causa da independência, da reconstrução nacional e da democracia, não pode validamente pensar que o móvel que estivesse na base dessa aceitação, quer num caso, num passado, de certo modo, longínquo, quer no caso presente, que estivesse, portanto, algum desígnio pessoal. Não está desígnio pessoal. Não gosta do poder? Não gosto do poder pelo poder. Entendo que o exercício do poder só tem sentido, pelo menos na minha perspectiva, se nós encararmos, portanto, a hipótese séria de poder mudar as coisas. Portanto, fazer alguma coisa de útil em direção às pessoas, às populações, que, no fundo, são as maiores vítimas de alguns percalços, como a questão da instabilidade. Voltaremos a essa questão do desígnio, do desejo de fazer algo para mudar a vida das populações. Para já, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria colocar-lhe a questão da legalidade do seu governo. A gênese, as circunstâncias na origem do seu executivo foram e continuam a ser fortemente questionadas pelo ADI. Enquanto jurista, o senhor sentiu-se em algum momento desconfortável quando foi convidado a formar governo? Em momento algum. Em momento algum, na medida em que, como disse bem, sendo jurista de profissão e habituado aos lides constitucionais, avaliei, pesei e supesei, portanto, a minha decisão de chefiar este governo, que considero o governo constitucional, e não sou o único a dizer. Nós tivemos no país um eminente constitucionalista. Nós vimos a discussão que andou à volta desta problemática, da eventualidade da não constitucionalidade deste governo, e eu nunca tive dúvidas de que eu estava envolvido num processo de constituição do governo que obedecia aos critérios da absoluta legalidade, da absoluta constitucionalidade. Agora, é claro que as pessoas que pretendem o contrário e que não conseguem, evidentemente, com argumentos sólidos demonstrar, são movidos por outras
por outros desígnios. O argumento do ADI, Sr. Primeiro-Ministro, o argumento fundamental do Partido de Ação Democrática Independente é que, tendo vencido as eleições e não tendo formado governo, na sequência da queda do 14º Governo Constitucional, a única saída legal era a realização de eleições antecipadas. Bom, em primeiro lugar, devo dizer, já disse isto perante a Assembleia Nacional, e não só, também penso eu, se a memória não me trai, no discurso da minha investidura no cargo de Primeiro-Ministro, eu tinha dito que achava, portanto, que a queda do governo, do 14º governo do ADI, foi uma queda que o próprio ADI provocou e que se situava, portanto, na sua agenda. Repara, o ADI vinha com cerca de 28 meses de governação. E, devo dizer, se estivermos atentos aos indicadores macroeconómicos, se estivermos atentos digamos, aos indicadores sociais, facilmente constataremos que o governo tinha dificuldades muito sérias no seu 28º mês da governação. Portanto, deixa-me dizer que... A que dificuldades se quer referir? Devo dizer, desde já, quando nós chegamos, não havia dinheiro. Portanto, toda a panóplia de explicações que foi dada às pessoas, das múltiplas viagens, das múltiplas saídas do meu predecessor para ir buscar investimento, para atrair investimentos, para poder apresentar ao mundo a sua visão, saldou-se, portanto, nesta situação que eu encontrei de veras catastrófica e que é impossível, como é óbvio, invertê-la em 3, 4 meses. Bom, mas dizia eu, e essa questão é importante, porque só convence, essa questão da ilegalidade ou da inconstitucionalidade do governo, só convence os seus autores. Na medida em que a comunidade internacional, a quem, ou junto de quem, melhor dizendo, eles teriam tido uma forte investida para desacreditar este governo, não resultou. Não resultou porque nós temos conseguido mostrar aos parceiros, tanto bilaterais como multilaterais, da justeza, da constitucionalidade e da justeza de tudo aquilo que alicerça, portanto, este governo. E temos sido compreendidos. Repare, nós... Cerca de 50% não foram realizadas eleições. Estes são números que remetem para as anteriores eleições, mas provavelmente cerca de 50% do país não estará de acordo consigo. Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas, porque, repara, qual tem sido a reação das pessoas? E é preciso que se diga isto com alguma firmeza. As pessoas têm mostrado, perante a situação difícil em que o país se encontra, e o governo tem trabalhado no sentido de poder inverter esta situação, e já lá vamos, eu vou-lhe explicar como é que temos agido. Mas há uma situação de penúria que é notória. E as pessoas estão à espera, efetivamente, que os atos que o governo tem posto, que as ações que o governo tem desencadeado a nível externo, possam produzir os seus frutos. E estes frutos parecem tardar, Sr. Primeiro-Ministro. Naturalmente, como lhe disse, as coisas não acontecem de um dia para o outro, sobretudo numa economia fortemente dependente do exterior. E nós já lá vamos, como eu dizia, através de números, e nós chegaremos, portanto, a esta conclusão, é que nós somos seriamente dependentes do exterior. Basta dizer-lhe que o nosso orçamento para o ano 2013 depende em cerca de 93% da ajuda externa, maiormente da ajuda multilateral e bilateral. Portanto, e tendo prometido e acabado de reiterar o propósito de resolver e melhorar as condições de vida da população, como é que o senhor tenciona executar o programa do seu governo? Como é que tenciona implementar esse orçamento,
que depende em cerca de 90% da disponibilidade e da boa vontade da comunidade de doadores. Já lá vamos, mas deixe-me concluir relativamente à questão que me colocou, que acho que é uma questão pertinente, relativamente à constitucionalidade do governo. Não porque quisesse demoradamente abordar essa questão, mas é bom que os cidadãos saibam que não houve assalto nenhum ao poder. Eu diria que houve um abandono do poder. Porque, repara... Quem abandona o poder? Mas abandona o poder o ADI. O ADI foi convidado. O partido ADI foi convidado a formar governo, o quanto eu saiba. Bom, mas como não estava na agenda do ADI continuar, porque a situação era extremamente difícil, seria muito mais confortável na lógica do ADI, na estratégia do ADI, sair, porque tinha meios, porque o ADI passou, os dirigentes, melhor dizendo, passaram o seu tempo a prepararem as eleições antecipadas, numa atitude de afrontamento permanente ao chefe de Estado e à Assembleia Nacional. Portanto, como é que um partido que não tem uma maioria confortável na Assembleia, em vez de ter uma atitude moderada, uma atitude consensual, entendeu por bem desencadear uma operação que consistia em hostilizar os outros órgãos de soberania? Claro está que isto fazia parte de uma agenda que visava a realização de eleições antecipadas. Agora eu coloco uma outra questão. É que, não tendo criado condições para que se realizassem eleições, eu não sei na base de que caderno eleitoral far-se essas eleições antecipadas. Era, portanto, a confusão total, por um lado. Por outro lado, o chefe de Estado não está de maneira nenhuma vinculado à agenda pessoal do ADI. O chefe de Estado tem por obrigação, portanto, que é a sua atribuição constitucional, garantir o regular funcionamento das instituições e, sobretudo, agir como verdadeiro árbitro no sistema do governo que temos, que é um sistema semipresidencial de pendor parlamentar. Ora, se o chefe de Estado não tivesse dado os passos que deu, a saber, convidar o ADI na sequência da queda do governo a formar um novo governo, aí sim poder-se-ia questionar a boa-fé do chefe de Estado, da sua imparcialidade. Agora, como se vê de uma forma recorrente a agressividade e às vezes alguma atitude inusitada em democracia, ultraje a figura do mais alto magistrado da nação de uma forma inaceitável. Tolerada, mas as pessoas têm que compreender que isto não pode continuar assim, desse jeito. Vai-me permitir que eu interrompa neste ponto para lhe colocar a seguinte questão. As críticas e os ataques do ADI em relação à situação atual, portanto, ao seu afastamento do poder, centram-se muito mais na figura do Presidente da República do que na sua pessoa, tratando-se o senhor de chefe do governo. Como é que interpreta isso? Não, este também tem, portanto, O senhor não tem sido exatamente mimoseado, mas as críticas visam fundamentalmente o Presidente da República. Repare, a estratégia da ADI, no meu entender, pretender envolver ou pretender que o Presidente da República seja responsabilizado pela sua queda, eu acho que é uma estratégia que só diz respeito à ADI, mas considero completamente errada. É também uma estratégia de desvalorização da sua pessoa? Ora, eu não preciso dos dirigentes do ADI para me valorizar. Entendo que as pessoas valorizam-se pelos atos que fazem, pela forma como estão na vida. E quem me conhece sabe perfeitamente bem que eu sempre pautei a minha conduta pelo interesse nacional. Eu sempre dei o meu modesto contributo em várias circunstâncias. Não sou um indivíduo que só soube estar no poder. Aliás, estive no poder de uma forma não muito demorada. E, portanto, 12 anos me separaram da minha última estada no poder. E exerci uma profissão. Estar no poder não é uma profissão. Isso é que as pessoas têm que meter na sua cabeça. E nem ninguém tem, digamos, uma predestinação, nem ninguém é dono, nem tem o monopólio do coração do povo santomense. Portanto, o pretender, portanto, muitas vezes eu vejo algumas reações, algumas atitudes que me fazem pensar em regimes
que não tem nada a ver com regimes democráticos. Não é? Portanto, tudo se cristaliza à volta de uma figura. Porque as pessoas têm necessidade. Aliás, ouvi uma inépcia, alguém dizia que eu sou o único líder em São Tomé e Príncipe. Mas não vi, para além da falta de modéstia, não vi mais tamanha inépcia. A liderança, eu gostaria de dizer, a liderança afirma-se através de práticas que levam as pessoas a ver naquilo que é líder a referência. A liderança não é pela quantidade de dinheiro que se exibe, a liderança não é pela quantidade de palavreados, mas a liderança mede-se pela dedicação, pela entrega a uma determinada causa. Pela ética, mas também por realizações e por obras. Exatamente. O que é que o seu governo fez até este momento? O meu governo criou todas as condições necessárias e imprescindíveis para lançar o grande estaleiro que nos próximos tempos irá operar. Sr. Primeiro-Ministro, o seu governo já tem 4 meses, são 130 dias, não tem muito tempo, não tem à sua frente uma legislatura. De que modo pensa implementar o seu programa? Disse muito bem, não tem muito tempo, não tem uma legislatura, mas tem a determinação, mas sabe exatamente o que é fundamental para este país e vai exatamente concentrar as suas ações maiormente no combate à pobreza, portanto, tentando resolver alguns dos mais prementes problemas que afligem as populações. A questão da água potável. Nós vamos pôr água potável para as pessoas. Como? Nós mobilizamos, e aliás, deve ter tomado conhecimento nas múltiplas ações que temos tido, a presença de uma delegação sul-africana aqui em São Tomé e Príncipe, a quem o Presidente da República, o Sr. Presidente da República, encontrou-se, portanto, melhor dizendo, com o Presidente da República da África do Sul, nessa ação concertada. Porque, repare, um país como o nosso, em vez de disputas para se emergir, em vez das disputas desnecessárias, nós devemos congregar esforços, sinergias, para resolvermos os problemas que afligem as populações. Portanto, o Sr. Presidente fez essa demarche e o Governo achou muito boa e agarrou logo nela para que se resolvam os problemas de água relativamente à população de Praia Luxinga e Praia Cruz. Em termos muito concretos, o que quer isto dizer, Sr. Primeiro-Ministro? Para quando se pode prever o início de medidas concretas para a materialização desta demarche, desta iniciativa? Senhora jornalista, como sabe, nós necessitávamos, de ter um orçamento. Tivemos orçamento há pouco tempo. Como lhe disse, nós dependemos imenso do exterior, sobretudo em matéria de investimento de capital. Mobilizamos, nós enviamos pessoas para o exterior, enviamos a Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros, fez contactos em Bruxelas, o Sr. Ministro das Finanças, neste momento, está em Timor, na mobilização de fundos para permitir-nos exatamente realizar essas atividades que nós consideramos as mais prementes. Falou da questão da água. Iremos à frente externa. Falou da questão, há uma inter-relação, evidentemente. Falou da questão da água. Quais são as outras? Se eu lhe pedisse as 3 principais prioridades do seu governo, o que é que me diria? Saúde. Bom, e viu exatamente como é que nós, preocupados, portanto, com essa situação. Porque realmente a situação é calamitosa. Bom, eu dizia há dias no Parlamento que, em termos de execução orçamental, o ano 2012 faz aparecer um montante de 20 bilhões de dólares com a importação de medicamentos. Quando olharmos para os 3 anos anteriores, o Estado gastou 5 bilhões de dólares em cada ano com medicamentos. Isso quer dizer que nós tivemos 4 vezes mais e foi o pior ano em termos de medicamentos. Faltou tudo, faltou consumíveis. As condições são dramáticas. Eu pude-me perceber na visita que realizei ao hospital. Portanto,
Nós fizemos o Estado, um pouco o Estado da Saúde, na sequência. O diagnóstico está feito, Sr. O diagnóstico está Primeiro-Ministro. feito. Entre a sua visita ao hospital e a nossa entrevista, que passos foram dados? Importação de medicamentos. Contactos com a Valflor para a requalificação do Hospital Aires Menezes. Propostas de operadores privados que querem intervir no sector da saúde. E nós temos que nos apercebermos que o sector da saúde não pode só estar exclusivamente virado para, portanto, a intervenção pública. Portanto, nós temos que abrir o espaço. Nós revisitamos o acordo que tinha sido assinado no anterior governo com a Universidade de Taipei para a criação de um hospital de referência. Discordamos que ele tivesse lugar no Centro Policlínico de Água Grande e afetamos o Hospital de Monte Café para esta atividade. Nós estamos a trabalhar com um grupo de médicos, mas muito afincadamente, porque temos que dar à nossa população uma saúde de qualidade e, sobretudo, que haja acesso de toda a gente e criar condições para que haja recuperação dos custos de saúde. Porque, repare, falou-se muito aqui em Santo Tomé e Príncipe, a questão da saúde, mas sabe que o nosso Estado não tem capacidade sozinho para financiar o nosso sistema de saúde, para além da ajuda que recebe no âmbito da cooperação. Mas o problema da recuperação de custos é um problema crucial. Portanto, toda essa situação escalpelizada, tomamos algumas maneiras para poder inverter a situação atualmente existente. Os frutos... Pode enunciar essas medidas em termos breves? Se estou a dizer que nós iniciamos uma meditação sobre a forma como recuperar custos, a forma como alterar a lei SAF para permitir que haja uma parte da verba que volta outra vez ao Hospital Central ou aos centros de saúde para permitir uma autossustentação. Nós estamos a agir numa área sensível e que, ao que dizem os entendidos da matéria, castrava, portanto, a possibilidade da autossustentação, autofinanciamento aos centros de saúde. Nós sabemos exatamente qual é a situação. Estamos a rever todo o sistema de distribuição de medicamentos da própria gestão hospitalar. Portanto, a questão da implementação das carreiras. Como sabe, o anterior governo tinha acordado com os sindicalistas do sector da saúde e da educação, portanto, que seria implementar a carreira. Nós, ao chegarmos, inscrevemos uma verba no Orçamento Geral do Estado para poder ocorrer as despesas que resultariam, portanto, da implementação da carreira. E é óbvio, é mais de mais elementar justiça que as pessoas que trabalham no sistema pudessem, portanto, progredir na carreira. Portanto, nós vamos continuar a trabalhar, sobretudo com os nossos parceiros, como dizia há pouco tempo, na requalificação do Hospital Aires Menezes. Sr. Primeiro-Ministro referiu-se à questão da água como uma prioridade, já deixou bem claro que a saúde é uma prioridade. Eu pedir-lhe a terceira prioridade, mas eu gostaria de lhe perguntar que medidas tenciona tomar a curto prazo nas três frentes. As medidas vêm sendo tomadas. Mas eu pedia-lhe primeiro que se referisse à terceira prioridade. As medidas vêm sendo tomadas, senhora jornalista. Eu vou lhe dizer que a infraestruturação do país, sem a qual não é possível nós sairmos, digamos, do imobilismo, que é a questão da construção de estradas. E viu no Orçamento Geral do Estado, aliás, há concursos públicos que têm sido lançados, no sentido de se poder dar início a esse grande estaleiro, como eu disse, para permitir que as populações possam escoar os seus produtos, portanto, que a população possa beneficiar de uma infraestrutura rodoviária em condições. E fizemos-lo em colaboração, em concertação com as câmaras de cidades. E esse orçamento foi discutido com as câmaras de cidades. Não tem nada a ver com o orçamento cidadão, mas tem a ver com, sobretudo, o papel que nós pretendemos conferir às autarquias locais, o poder regional no desenvolvimento do país. Portanto, há uma filosofia completamente diferente
não é uma filosofia de subjugação, não é uma filosofia de subordinação, mas, pelo contrário, de valorização para que a descentralização e a desconcentração se faça em condições satisfatórias. Por isso, portanto, todas essas infraestruturas rodoviárias foram portanto, identificadas pelos órgãos do poder local, outras há que foram identificadas pelo sector respectivo e estão em curso concurso público para a sua reabilitação. 1. 2. Nós temos, portanto, estado a lidar com projetos estruturantes como o de água, do Porto de Águas Profundas. Bom, e como eu lhe dizia, enfim, a natureza faz coisas. Esse projeto começou comigo, em 2002. Sim, Primeiro-Ministro, o seu governo tem 14 meses. Hoje, não, mas não pode. Os projetos estruturantes para esse país, independentemente da meta que esse governo tem de ser esse governo um governo de missão, ele não pode fazer tábua rasa sobre aquilo que é estruturante para que o país saia da situação em que está. E o Porto de Águas Profundas é um projeto estruturante. A construção de barragem. E nós temos recebido investidores, pessoas, empresas interessadas a intervir nesses domínios. Temos estado a tratar com elas. Nós temos um gabinete, foi criado o meu gabinete, no âmbito da orgânica do Governo e do gabinete do Primeiro-Ministro, portanto, um gabinete de projeto, para projetos estratégicos e que examina todas as propostas. E repare... Onde é que se situa o crucial setor energético? No âmbito de uma das prioridades desse governo, na infraestruturação do país. Portanto, essa questão é uma questão que é recorrente. Quer dizer, nós não podemos continuar, e viu os transtornos que a falta de energia criou ao seu próprio programa, ao início do seu próprio programa, com algum atraso. E portanto, nós lamentamos, mas não se pode estar a dizer que se pretende desenvolver o país sem lançar as bases para resolver o problema energético. E o problema energético de São Tomé e Príncipe não se resolve com centrais térmicas. É um balúrdio aquilo que se gasta. A dívida é colossal. A dívida que o Estado tem para com a EMAI é colossal. A dívida que a EMAI tem para com a ENCO é extremamente importante. Portanto, temos que procurar vias alternativas. E vou dizer, nós vamos lançar as bases para que haja, portanto, pelo menos o início de uma atividade que deve se traduzir na assinatura de contratos que forem necessários para a construção de uma barragem em São Tomé e Príncipe e provavelmente a construção de uma barragem sobre o rio Papagaio na região autónoma do Príncipe. E devo dizer, espero-me que lhe ligue, que há coisas que nós temos estado a descobrir nos meandros da administração. Nós dissemos que, enfim, não é lamúrias, e eu detesto estar a chorar sobre o leite derramado, mas não posso passar em silêncio essa falta de informação com que fomos confrontados, porque o 14º Governo, não se comportou bem na matéria. Portanto, fomos descobrindo, ou com os interessados diretamente, alguns projetos, e ficamos abismados que projetos... Está a referir-se à alegada não transferência de pastas do 14º para o 15º Governo? Não tenha dúvidas que essa não transferência, portanto, foi uma coisa completamente inusitada, a primeira, portanto, quanto eu saiba, e lesou profundamente os interesses do Estado. Porque há compromissos, digo, por exemplo, eu não sabia que a Terminal Link tinha escrito ao 14º Governo a pedir a prorrogação do prazo para continuar a procurar investimento. Só soube quando a Terminal Link escreveu-me a dizer que suspendia a sua participação nesse projeto, que é um projeto estruturante, porque não obteve resposta do Estado de São Tomé relativamente à prorrogação solicitada. Mas também soube que houve demarches, paralelamente, feitas pelo anterior governo nessa matéria. Bom, fiquei surpreendido porque os outros órgãos de não estavam ocorrentes. Sr. Primeiro-Ministro, onde é que o seu governo tenciona ir buscar, onde e como tenciona ir buscar os 90% do OGE para operar?
Devo dizer que, primeiramente, há um apoio ao orçamento dado, portanto, ao Estado santomense a título de dom, não é a dívida, pelo Banco Mundial. Isto tem a ver com o desempenho. E repare que, quando eu dizia que nós andamos nos primeiros dias, digamos, meses, a fazer todo um trabalho que levasse à credibilização deste governo e que desse confiança aos operadores, aos parceiros, esse trabalho já deu o seu fruto. Portanto, anunciaram-nos, o Banco Mundial anunciou-nos, estamos a discutir, a possibilidade de obtermos uma ajuda para o nosso orçamento, não em 4,2 milhões de dólares, mas 5,5 milhões de dólares. É uma fração. É uma marca considerável da forma como as instituições de Bretton Woods veem este governo, a atuação deste governo, maiormente quanto à sua determinação no combate à corrupção, no saneamento das finanças públicas, na responsabilização dos titulares dos cargos políticos, no emagrecimento do próprio Estado, portanto, na redução das despesas públicas. Senhor Primeiro-Ministro, o seu governo tem 14 meses. Enunciou aquilo que para si são as prioridades. Disse que pretende, ainda durante o seu mandato, ao longo do seu mandato, contribuir de forma visível para a melhoria da vida das populações. Para o fazer, precisa de dinheiro. Exatamente. E vou ter dinheiro. Onde é que vai buscar? Vou ter dinheiro, porque, como estava a dizer, o Banco Mundial, muito provavelmente, disporá, o colocará, melhor dizendo, à disposição da São Tomé e Príncipe os 5,5 milhões de dólares de ajuda ao seu orçamento. Isso é suficiente? Nós assinamos, já lá vamos, nós assinamos um acordo com o BAD para um período, se a memória não me falha, de 3 anos, onde vamos poder beneficiar de cerca de mais de 8 milhões de dólares para a implementação dos nossos Quer projetos. repetir a cifra, por favor? Mais de 8 milhões de dólares. Portanto, repara, vou dizer... O orçamento é de cerca de 150 milhões 150 milhões de dólares. E não é um orçamento fictício. E se olharmos para a execução de 2012, porque, repara, o governo entrou em funções no dia 12 de dezembro de 2012. E já, portanto, se olhar as cifras, vai ver que havia um déficit muito grande na captação de financiamento para o orçamento de 2012. O que explicou exatamente as dificuldades que nós tivemos para poder pagar salário, embora tivéssemos honrado, contrariamente àquilo que algumas pessoas esperavam, nós honramos os nossos compromissos. Devo dizer que nós temos outro parceiro. Angola é um parceiro estratégico e credível. O que é que o seu governo espera do governo angolano? O meu governo espera do governo angolano uma forte solidariedade. E não tem dúvidas que essa solidariedade virá. Na sequência da visita que fez o Sr. Presidente da República a Angola, não obstante tudo aquilo que foi dito, as especulações, os desejos ocultos para que as coisas não acontecessem, foi uma visita extremamente positiva. E de que forma tenciona o senhor capitalizar as possibilidades abertas por essa visita? Eu sou o executivo, eu tenho os projetos seriados, eu sei o que é que vou levar a Angola quando lá for, eu sei quando é que irei a Angola. Que projetos vai levar a Angola? Nós temos com Angola, e não é deste governo, vários domínios de cooperação. Angola sempre apoiou
São Tomé e Príncipe. E é bom que as pessoas saibam que a relação que existe entre o Estado angolano e o Estado de São Tomé é uma relação duradoura, dá muito, e é alicerçada em coisas concretas, num passado comum. Portanto, Angola está disponível para poder ajudar São Tomé e Príncipe. Eu tenho essa mensagem e tenho a obrigação e o dever de poder fazer com que essa ajuda possa chegar ao povo que é o seu principal destinatário. E vou-lhe dizer que, portanto, há vários projetos em vários domínios. Mas, essas expectativas correspondem às reais disponibilidades do Estado angolano, do governo angolano? Nós temos que fazer prova de imaginação e de capacidade para poder realizar coisas. E deixarmos de perder tempo com questões, com questínculas ou coisas completamente fúteis. Se nós encararmos a cooperação Sul-Sul como uma forma, como um meio do nosso desenvolvimento, sobretudo perante a crise económica e financeira que abala o mundo e que torna-nos mais vulneráveis. E se nós atentarmos ao facto dessas economias emergentes, como a economia angolana, a economia da Guiné Equatorial, nós chegaremos à conclusão facilmente que elas poderão, para uma economia pequena como a nossa, ser um contributo bastante apreciável para que São Tomé e Príncipe chegue ao patamar do desenvolvimento. Angola irá resolver o problema do OGS santomense? Não, Angola não tem vocação para resolver o problema do OGS santomense. Os santomenses é que têm a vocação para poder resolver o problema do OGS. Angola poderá ser uma fonte, um contributo ao orçamento. Isto ficou claro, Sr. Primeiro-Ministro. O que eu gostava de lhe perguntar é que outros meios, que outros recursos, que outras vias? Eu dizia-lhe, e citava, continuava a citar, outros países, outras economias emergentes com as quais nós temos relações de cooperação. E sabe, eu sigia a questão da Nigéria. Nós temos, com a Nigéria, para além da questão da exploração de hidrocarbonetos, não é? Portanto, a autoridade conjunta, nós temos, a Nigéria tem ajudado o orçamento geral do Estado de São Tomé e dá muito. Já quando eu estava no governo, em 2001, recebíamos, portanto, ajuda da Nigéria no quadro da futura exploração petrolífera. E, mesmo fora desse quadro, há outros domínios que a Nigéria ajuda São Tomé e Príncipe e vai financiar alguns projetos em São Tomé e Príncipe. A Guiné Equatorial. Temos uma fronteira comum. Começarão a fazer-se sentir os frutos desse financiamento? Não, isso depende de nós. Depende de nós. Se depende de nós, porque é que ainda não começou? Mas nós, quem é que lhe disse que ainda não começamos? Há menos de uma semana teve na Nigéria uma delegação de São Tomé e Príncipe. Repara, porque nós financiamos as bolsas aos frutos. Nós financiamos as bolsas de estudo dos nossos estudantes no exterior. Infelizmente, essa questão conheceu um grande atraso e toda a gente sabe porquê. Os filhos dos cidadãos ficaram cerca de um ano sem bolsas de estudo. Uma coisa atroz. Bom, já pagamos uma parte. Nós tivemos, portanto, um apoio da Guiné Equatorial ao orçamento. Mas temos projetos com a Guiné Equatorial muito mais concretos. E nós não enverdamos pelo caminho da relação com o fito de obter vantagens pessoais, porque nós não estaremos em negócios nenhuns, não teremos interesses nenhum. O único nosso móvel é poder mobilizar ajuda externa para a resolução dos problemas que afetam as nossas populações. Com a Nigéria, nós teve recentemente uma delegação ministerial na Nigéria. E nós depois, dentro do nosso calendário, temos uma agenda, porque entendemos que os dirigentes não devem estar a passear sob o pretexto de que vão buscar dinheiro. Nós lançamos a operação, os ministros, maiormente, dos negócios estrangeiros e das finanças, são exatamente os dois membros do governo que trabalham com essa questão, de montagem financeira, sobretudo tendo em conta a necessidade de se ter um endividamento prudente do Estado, e é o que eu tenho tentado fazer, gerir a dívida pública, gerir o endividamento do Estado de forma
racional para evitar que tenhamos, portanto, um fardo enorme da dívida e que comprometa a nossa capacidade de reembolso. Mas estamos a fazer, temos contactos, temos uma fronteira comum com a Guiné Equatorial. E nós estamos a pensar na exploração petrolífera na nossa fronteira comum. E estamos a trabalhar num documento que, quem sabe, poderá ser o exemplo de uma cooperação frutuosa em termos de exploração de hidrocarbonetos conjuntamente com a Guiné Equatorial. Senhor Primeiro-Ministro, há quem considere que, dada a curta duração e o caráter quase emergencial do seu governo, o seu programa de governo deveria ter-se centrado em alguns pontos muito específicos e que o seu foco deveria estar também mais centrado. A pergunta que eu lhe faço e volto a fazer é: o que é que vai acontecer nos próximos meses? Nos próximos 3 meses? Mas então, eu seria repetitivo. Eu estou-lhe a dizer que eu precisava de identificar as fontes de financiamento. Eu dependo, e qualquer governo que estaria cá teria exatamente o mesmo dilema. Eu dependo do exterior para implementar aquilo que devo implementar aqui. Ninguém tem dúvidas disto. Portanto, se eu não crio condições, se eu não envio as pessoas, se eu não mobilizo fundos, não consigo implementar. Portanto, e faltou-me cruelmente, porque não havia nos cofres de Estado dinheiro para fazer seja o que for. Portanto, uma vez abertas as portas, uma vez lançadas as bases, agora, portanto, eu não lhe disse que há concurso. Não receia, Sr. Primeiro-Ministro, uma situação em que os procedimentos, a lentidão dos procedimentos inerentes a esse tipo de processos possa deixar o seu governo semi-paralisado? Não. Eu sou otimista e tenho confiança no futuro. E sou realista. E encaro, portanto, o presente com pragmatismo e o futuro com realismo. E tenho dito isso muitas vezes. Portanto, não tenho dúvidas, não tenho receio que os próximos tempos poderão ser muito mais promissores, porque as pessoas compreenderam, efetivamente, o que se passa em São Tomé e Príncipe. As pessoas compreenderam que, afinal de contas, há um grupo de cidadãos que estão seriamente interessados em virar a página. E virar a página, eu entendo que é permitir que este país seja gerido com transparência e na estabilidade. Portanto, e no diálogo? E no diálogo. O senhor confirma ter encetado passos com vista a um diálogo com o ADI, partido, aliás, do qual foi fundador? Eu estou aberto. E mal de mim se pensasse que se deve excluir seja quem for. E sempre pugnei a minha ação foi pugnada sempre por uma atitude de diálogo. E, aliás, deve-se recordar, na altura da discussão do orçamento, quando enviei uma carta ao ADI para poder informar o ADI e discutir com o ADI o Orçamento Geral do Estado, como é o meu dever, como é a minha obrigação, tive aquela reação patética que dispensa qualquer comentário e que não tem nada a ver com o espírito que sempre presidiu os responsáveis do ADI. Portanto, foi uma atitude, portanto, inqualificada, portanto, porque o que se pretendia é que no Estado de Direito, as pessoas que estão na oposição são informadas, regularmente informadas, das questões fundamentais do país, quer em matéria de política externa, quer em matéria de defesa e segurança, portanto, em matéria orçamental. Portanto, tentou diálogo com o ADI e não teve sucesso? Eu tenho contacto com elementos da ADI. Eu quero dizer... Eu estou a falar do ADI instituição, o Partido Ação Democrática Independente. Sabe que o ADI pretende... Que não reconhece o seu governo. Pretende, como se o governo necessitasse que o ADI, enquanto partido, o reconhecesse. Mas acabou de dizer que tem contactos com o ADI. Tem contactos com o ADI. Eu tenho respeito profundo. Tem contactos, eventualmente, com elementos do ADI. E tem respeito profundo pelas pessoas sérias do ADI. Mas não tem contactos com o ADI que não reconhece o seu governo. Não tem contactos com o ADI que teima
em pretender não reconhecer o governo não precisa de ser reconhecido pelo ADI. O ADI acaba de regressar ao Parlamento, Sr. Primeiro-Ministro. Qual é a sua opinião? Fez muito bem. É o que eu dizia, portanto, estranhamente, quando o seu líder terá dito que agora estão a pedir ao ADI, estão a rogar ao ADI para voltar. Mas é seu dever, é sua obrigação. Portanto, foi eleito pelo povo, não tinha uma maioria confortável, abandonou o poder, não pode continuar a beneficiar do erário público, das mordomias, sem trabalhar. Portanto, fizeram muito bem, pelo menos, mais vale tarde do que nunca. Portanto, tem obrigação, era o dever moral, sobretudo ético, sobretudo, o compromisso que tinham com o povo de votar e participar para contribuir para que o contraditório político se faça em condições satisfatórias. Portanto, nós o que queremos é exatamente uma elevação do debate na Assembleia Nacional. O governo não é um governo com pretensões absolutistas. O governo é um governo humilde, que quer dialogar, que quer discutir e quer aprender, se calhar, com os seus erros. Dr. Gabriel Costa, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor teceu duras críticas ao seu antecessor Patrício Trovoada, algumas das quais com contornos de eventuais ilícitos criminais. E eu peço-lhe que me corrija se me excedi na caracterização do que foram as suas declarações. Eu pedir-lhe que, com o rigor possível e com a brevidade possível, enumerasse essas acusações. Eu fiz o Estado da Nação. E se reparar, durante os primeiros dias que precederam o Estado da Nação, eu sempre evitei qualquer polémica, porque entendia que a minha missão, entendo e continuo a entender que a minha missão é uma missão congregadora. Nós precisamos de congregar os santomenses em torno de um objetivo comum, que é o desenvolvimento do país. Aceitando cada um na sua diversidade, na sua forma de pensar, na sua forma de estar, mas partindo sempre da premissa que somos todos santomenses e que temos um dever, que é o dever de fazer esse povo feliz. Portanto, eu fui criando um ambiente para que, enfim, houvesse uma descrispação da situação, do ambiente político. Bom, infelizmente, prevaleceu, portanto, a linguagem que conhece, não é? Portanto, os ataques inusitados à minha pessoa e à pessoa do Presidente da República, do Sr. Ministro da Defesa e Ordem Interna, insinuações, etc. Eu estou na posse de alguns elementos que, em todo o caso, indiciam práticas que não são conforme a gestão correta, a gestão que deve ser feita da coisa pública. E eu peço ao Sr. Primeiro-Ministro que enumere essas... Nós dissemos, portanto, não somos irresponsáveis, nem estamos numa lógica da política de terra queimada, mas nós ficamos surpreendidos com alguns engajamentos do Estado feitos com alguma leviandade. Nós falamos da forma como o acordo com a Blue Sky foi feito. Aliás, com aspectos de usurpação de competências. Nós vimos e contestamos a questão do reconhecimento de Kosovo. E sem pôr em causa, portanto, o posicionamento do Estado santomense, o eventual posicionamento do Estado santomense, relativamente ao reconhecimento ou não do Kosovo, nós entendemos que o governo não tinha competência, o governo era absolutamente incompetente para ter vinculado o Estado santomense nessa matéria. Isso fez-lo, e a forma como fez, indicia efetivamente atitude ilícita ou, no mínimo, usurpação de competências, porque o governo não tinha essas competências. Questão clarificada. Nós vimos vários outros aspectos.
E, aliás, a Inspeção de Finanças e a própria Procuradoria-Geral da República está informada de outras situações que não me interessa aqui, porque entendo que é prematuro dizer, que indiciam, portanto, atos de gestão menos transparente da coisa pública. O Dr. Patrício Trovoada vai se tornar um caso de justiça? Já é um caso de justiça neste momento? Não, eu prefiro não me pronunciar. Portanto, e repare que quando eu aludi à questão do branqueamento de capital com toda a veemência, e volto a dizer e a repetir, sem ter qualquer temor, que enquanto eu for primeiro-ministro, eu travarei um combate acérrimo à questão do branqueamento de capital. Pela simples razão. O nosso Estado não tem que servir de guarida a atividades que não têm nada a ver com um Estado que deve funcionar, que deve ter uma praça financeira, um Estado que pensa atrair investimentos, um Estado que pensa ser um Estado de prestação de serviços. Portanto, eu não fiz alusão, não denunciei ninguém. E estranhou-me imenso ter visto a prontidão com que alguns defensores do ADI, dos propósitos do ADI, vieram dizer que o Primeiro-Ministro insinuou que o Patrício Trovoada fazia branqueamento de capital. Se dizem, sabem o que dizem, não sei da minha boca. Agora, não saiu, mas eu pergunto-lhe agora. O Dr. Patrício Trovoada está implicado em alguma questão relacionada com branqueamento de capitais? Eu tenho, dizia-lhe que eu não me referi pessoalmente a ninguém. Tenho elementos, estou na posse de elementos de branqueamento de capital em Santo Tomé e Príncipe. Portanto, e há procedimentos que devem ser feitos no sentido de se clarificar isto. É que comigo tem que haver clarificação relativamente a essa questão. 2. A história dos barcos. O que é que vai fazer em relação à história dos barcos? A história dos barcos está entregue à Justiça e enquanto estiver entregue à Justiça eu não me pronunciarei pela simples razão é que eu respeito o princípio da separação de poderes e da não ingerência na esfera da competência do Poder Judicial. Aquilo que for da minha competência, eu farei tudo, o Governo fará tudo para que os interesses de São Tomé e Príncipe sejam salvaguardados. E devo lhe dizer que foi com alguma tristeza que vi pessoas escreverem coisas que só mostram que ou elas estavam efetivamente implicadas nesse tipo de negócios, porque de outra forma não posso compreender a tentativa de se querer explicar uma situação que me parecia clara, de justificar, indo ao ponto de dizer que o nosso Estado era um Estado pirata. Bom, ou as pessoas não conhecem o significado da palavra, ou então estão extremamente alucinadas pelos interesses que defendem. Porque não se pode aceitar que atividades que tiveram lugar nas nossas águas territoriais, no âmbito da nossa jurisdição aduaneira, que nós tivéssemos uma atitude de levar as pessoas à justiça. Porque, sob o pretexto de que nós estamos a afugentar as pessoas. Pois bem, estamos a afugentar as pessoas, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, se calhar, no passado, essas atividades tinham lugar e alguém lucrava com isto. É o que eu posso inferir. Quer dizer, sem querer levantar qualquer polémica. Eu o que estou a dizer é que o frenesim com que as pessoas saíram para poder... A que pessoas se refere, Sr. Primeiro-Ministro? Os que são os autores dos escritos nas redes sociais e que claramente se posicionaram contra os interesses do Estado santomense. Eu não defendo Estado pirata nenhum. Santo Tomé e Príncipe não é nenhum Estado pirata. Santo Tomé e Príncipe é vítima de pirataria, de pilhagem dos seus recursos. E nós temos a obrigação, enquanto titulares dos cargos públicos, de proceder, de fazer a defesa dos interesses do Estado santomense. E é o que estou a fazer. Portanto, e não preciso, de maneira nenhuma, de análises que vão no sentido de dizer que se aplicou uma multa que é superior ao orçamento do Estado santomense. Mas qual é a correlação?
Não tem corrupção nenhuma. Portanto, há regras, se elas não foram respeitadas, os tribunais estão aí para dirimir. E, aliás, uma coisa que eu fiquei extremamente chocado e surpreso é que indivíduos que dizem que são democratas, indivíduos que dizem que são amantes do Estado de Direito, nessa questão da eventual inconstitucionalidade do governo, o tribunal pronunciou-se. E as pessoas não acatam porquê? Rebelam-se porquê? Porque estão acima da lei? Responder? São acima da lei? Não tem qualquer sustentabilidade. É para dizer que não tem qualquer sustentabilidade. Sr. Primeiro-Ministro, o Dr. Patrício Trovoada e o ADI dizem que o líder do ADI não regressa a São Tomé e não faz política. Está impedido de fazer política em São Tomé e Príncipe por falta de segurança. Sim, continuo. O que eu lhe quero pedir é que comente. Não, eu não comento as afirmações. Eu considero completamente inverídicas, né, do ADI. E nós temos aqui no país organizações humanitárias. Nós temos aqui no país embaixadas. E as pessoas sabem perfeitamente bem que para justificarem a sua propensão a estar no exterior, elas podem arranjar todo o argumento, mas este não é válido. Não é válido porque... Acabou de dizer que algumas das acusações feitas ao Dr. Patrício Trovoada terão seguimento. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Eu fui primeiro-ministro e fiquei aqui em São Tomé e Príncipe. Norberto Costa Alegre foi primeiro-ministro, deixou de ser primeiro-ministro, ficou aqui em São Tomé e Príncipe. Poça da Costa deixou de ser primeiro-ministro, ficou aqui em São Tomé e Príncipe. Damião Vaz de Almeida deixou de ser primeiro-ministro, ficou aqui em São Tomé e Príncipe. Maria das Neves deixou de ser primeiro-ministro. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor é jurista de formação, o senhor foi ministro da Justiça, foi bastonário da Ordem dos Advogados e um crítico frontal do Estado da Justiça. Em termos de melhoria do setor da Justiça, eu peço-lhe que me faça a síntese da sua resposta da forma mais expedita possível. O que é que se pode esperar de Gabriel Costa hoje enquanto Primeiro-Ministro? Comprometido totalmente com a reforma da Justiça. O que é que isso quer dizer, Sr. Primeiro-Ministro? Quer dizer que Gabriel Costa, enquanto Primeiro-Ministro, não descansará enquanto não conseguir, mesmo neste curto espaço de tempo, lançar as bases para que a reforma da Justiça se faça. Pela simples razão é que não há combate à corrupção, não há justiça social, não há investidores se não criarmos um ambiente propício de negócio. E esse ambiente propício de negócio só se cria com um sistema judicial que seja um sistema judicial fiável, que consiga, portanto, dar resposta célere às demandas dos cidadãos. A justiça tornou-se, o sistema de justiça tornou-se um travão ao desenvolvimento? As oportunidades para o desenvolvimento? Pelo menos não contribui como deveria contribuir para que assim fosse. Porque, repare, quer que eu lhe dê um exemplo. O National Investment Bank, que fez correr tanta tinta, e ainda há dias, ouvi alguém referir-se a este banco, permanece fechado durante muito tempo. Bom, e hoje, o que é mais importante, sobretudo, porque acho que nós atingimos um outro patamar quando vejo jovens magistrados do Ministério Público, dos magistrados judiciais, dizerem que querem efetivamente a inspeção, dizerem que querem a reforma, dizerem que querem participar na reforma, fazem parte de comissões que estão a refletir sobre a reforma. Nós estamos a inaugurar uma nova era. Portanto, entenderam, apreenderam que a reforma é uma necessidade incontornável e vital para o país. Entenderam que sozinhos nós não estamos em condições de o fazer, portanto, e que há necessidade de um reforço da capacidade. Eu já desencadeei medidas para o reforço da capacidade. Estamos a mobilizar quadros nossos no exterior para o fazer, para trazer gente, para ajudar o sistema a funcionar. Sr. Primeiro-Ministro, sobre a inspeção dos magistrados, por exemplo,
O senhor continua a defender a vinda de magistrados da CPLP? Senhora jornalista, devo lhe dizer que ninguém sério deve temer, deve recear a vinda de competências para São Tomé e Príncipe, seja em que domínio for, muito menos da Justiça. Hoje o debate não se centra sobre a vinda de magistrados para dizer direito, mas nós todos estamos de acordo, operadores judiciários, o poder político, de que nós precisamos de reforçar a capacidade para levar essa reforma a bom porto. Portanto, continua a ser a favor da vinda dos magistrados da CPLP para inspecionar os magistrados são-tomenses? Não, eu sou favorável à vinda de magistrados, à vinda de técnicos, à vinda de quadros são-tomenses que se encontram no seio da magistratura portuguesa ou noutra paragem no âmbito da CPLP, para ajudar-nos na reforma, para ajudar-nos tecnicamente a ter boas decisões, para ajudar-nos tecnicamente a formar, para ajudar-nos tecnicamente a ter uma justiça que funcione. Em que ponto espera deixar a justiça? Em que ponto desejaria deixar a justiça quando terminasse o seu mandato? Pelo menos, portanto, eu devo dizer, portanto, no quadro das ações que tenho empreendido, que está na orgânica do Governo a criação de um Conselho Nacional de Justiça, está a criação de uma unidade da reforma da Justiça, porque nós pretendemos mobilizar de uma forma excepcional meios, porque vamos dizer à comunidade internacional, vamos fazer uma espécie de mesa redonda sobre a questão da justiça, para ver como poder, da melhor forma, financiar a vinda de quadros para ajudar na reforma da justiça. A questão da inspeção, como ouviu certamente nos discursos que foram preferidos por ocasião da abertura do ano judicial, muitos defendem que deve haver uma inspeção judicial externa ao sistema. Bom, isto será objeto de discussão e, sobretudo, como tenho dito, essas questões não devem ser questões que exaltem paixões, mas devem ser questões discutidas com as pessoas, porque as reformas são para as pessoas e com as pessoas. Para a Procuradora-Geral da República, foi o seu primeiro grande revés como chefe do governo? Eu não diria revés. Não foi certamente um louro, Sr. Primeiro-Ministro? Eu não diria revés, volto a dizer. O que fiz foi exatamente propor ao Sr. Presidente da República, que isso fique claro, porque especulou-se muito sobre isto. O Sr. Presidente da República não teve o impulso na nomeação da Procuradora-Geral da República, como não teve impulso na nomeação do atual Procurador-Geral da República. Esse impulso advém ao Governo nas suas competências constitucionais. E essas competências foram efetivamente exercidas. O Sr. Presidente da República nomeou. O Sr. Presidente da República nomeou, portanto, é o chamado poder de proposta do Governo. Exato. É o chamado poder de conformação. Portanto, porque eu convenci o Sr. Presidente da República que era uma escolha, que era uma escolha judiciosa. Porque, a senhora Elsa Pinto, a senhora doutora Elsa Pinto, exerceu várias funções, entre as quais a de Ministra da Justiça, é magistrada de formação e possuía as condições para poder estar a teste desta magistratura, não fosse, portanto, esse episódio da sua vida privada que fez com que, portanto, ela não pudesse continuar a ser Procuradora-Geral da República. Portanto, não tomo isto como um insucesso. Não foi bom para o meu governo, e há uma coisa que disse e continuo a dizer, é a postura que vou manter. Reconhecerei sempre os meus erros. Portanto, não digo que foi um erro ter escolhido a doutora Elsa Pinto, não digo isto. Isto não foi um erro. Apenas houve esse episódio que impediu que... Está a ser eufemístico. Não estou a ser eufemístico. Estou a dizer que o que alicerçou a minha escolha foi o critério da competência, o critério da idoneidade e da entrega e também do conhecimento do próprio sistema judicial. Portanto, era possível. Sr. Primeiro-Ministro, os membros do seu governo acabam de depositar no Supremo Tribunal de Justiça as suas declarações de rendimento. Em termos muito breves, que efeito espera
desse tipo de gestos, que muitos classificariam como simbólico? Só pode classificar de simbólico esse gesto quem não conhece a lei. Primeiramente, trata-se do cumprimento de uma formalidade legal. É que os titulares... Que tradicionalmente não é cumprida. Eu só posso fazer alusão ao meu governo. Eu tive conhecimento, não é, de uma declaração de bens... Houve um antecedente, o Dr. Carlos Graça fê-lo uma vez. Não, mas eu não referi-me a este caso. Eu dizia que vi uma declaração de bens passear aí pelas ruas. Bom, é preciso que sejamos claros nesta matéria. As pessoas, todo cidadão, tem direito à sua privacidade e que as pessoas não tenham que saber as contas que têm, os bens que têm. Isso faz parte do direito, é um prolongamento do direito da personalidade. Mas os detentores dos cargos públicos devem entregar, e foi o que fiz, foi o que combinei com os membros do meu governo, foi o que prometi e fiz, e filo na convicção de que estava a cumprir um desiderato legal e a seguir estava a contribuir para a própria moralização das pessoas que têm a seu cargo a gestão da coisa pública. Nós iríamos mudar de tema. O seu governo é sustentado por 3 partidos, o MLSTP-PSD, o PCD e o MDFM. Há fortes alegações de que as relações entre a sua pessoa e a interpartidária não são tão pacíficas como se esperaria que viessem a ser. Ah, bom? Eu não tenho conhecimento. Como é que caracterizaria essas relações? Não, estou a dizer que não tenho conhecimento. Há, portanto, uma instância chamada interpartidária, na qual os partidos, os representantes dos partidos que sustentam o governo, exercem, portanto, a sua apreciação, a sua avaliação daquilo que, do acordo, não é? Que subscrevemos. Não tenho conhecimento. Tem uma relação cordial com a interpartidária? Classificaria como cordial a relação que tem com a interpartidária? Cordial e cordata. Tem uma relação cordial e cordata. Agora, pode haver estados de alma que eu não conheço, não é? Mas é normal. Bom, é normal, senhora jornalista. Eu refiro-me a relações institucionais. Não. Vimos, portanto, nos 2 principais atos que marcaram a vida deste governo, que foi o programa do governo e a aprovação do orçamento, essa manifestação de confiança. Alega-se que esteve sob fortes pressões antes de um destes atos para afastar determinados elementos da administração pública. Não, é normal que num processo como este e na nossa conjuntura que possa haver este ou aquele interesse, esta ou aquela apreciação, é normal. O que é necessário é que haja diálogo e que isto não possa pôr em causa aquilo que é fundamental. Não nega, portanto, que lhe tenham pedido a cabeça de alguns diretores? Nós não nos batemos. Não, portanto, contrariamente à ideia de assalto, da psicose, quase como a psicose, prefiro ficar por aí, a psicose de que houve assalto ao poder e que isto, durante todo este período, verificou-se que o governo, que eu chefio, tem uma conduta de preservar os quadros, independentemente da origem desses quadros. O que é importante é que eles contribuam para a realização do interesse comum. E o senhor tem os ministros, o senhor tem os ministros, senhor Primeiro-Ministro, o senhor tem os ministros que quis, tem os ministros que conseguiu ter como ministros, ou tem os ministros que a interpartidária impôs? Começaria pela última. A interpartidária não me impôs ministros nenhum. Este governo nasceu da situação que há pouco caracterizamos
E os partidos contribuíram, concorreram para a indicação, para que os membros que atualmente compõem o meu governo fossem nomeados. Mas houve todo um trabalho preliminar de acordo com o perfil que foi traçado. E deve ter tido conhecimento que nem toda a gente que foi proposta integrou, portanto, este governo. O que por si só prova que houve critérios para que se nomeasse este ou aquele membro do governo. Portanto, e não há uma situação de conflitualidade. Não há. Pode haver entendimento diferente, mas nós temos funções também diferentes. A responsabilidade da governação é do governo. Nós temos compromissos com os nossos parceiros e nós temos que garantir uma certa linha de conduta sob pena de não sermos bem sucedidos, não sermos bem compreendidos pelos nossos parceiros, e precisamos imenso dos nossos parceiros para a execução do nosso programa. O seu Ministro da Juventude proferiu recentemente declarações, fez promessas que causaram, digamos, sensação: 400 casas, 1000 postos de emprego. Não estaremos perante promessas irrealistas? Até que ponto caucionou estas declarações? Não, sabe que, em primeiro lugar, eu tenho um estilo de governação que acho que é um pouco diferente da governação anterior. Os meus ministros não são meus comissários, os meus ministros são chefes das suas administrações. E eu faço a coordenação, faço arbitragem, no caso de dificuldades. Porque entendo que os dossiês devem ser tratados nos ministérios. Bom, em relação a esta questão, qual foi a sua posição? Não tive posição nenhuma. Não deveria ter tido? A questão foi discutida na Assembleia, como sabe, né? Foi discutida na Assembleia, foi evocada, digamos assim, melhor dizendo, na Assembleia, e as explicações na altura foram dadas. Quer pelo seu Ministro próprio, porque eu até não tomei isto tudo com muito rigor, não é? A juventude é eufórica, não é? E certamente nessa euforia de querer fazer coisas, e foi o que foi dito, e esta tese convenceu-me, foram ditas coisas, não é? Portanto, eu entendo que, não, nós podemos sonhar, e se calhar dever-se ter dito que o nosso sonho é poder atingir as 400 casas, ou as 1000 casas, seria o ideal. Mas o que o Ministro quis certamente, a ideia que o Ministro quis fazer passar, é que a questão das casas sociais é uma preocupação premente deste Governo. Portanto, que eu não enumerei, digamos, no rol das questões prioritárias, mas que nós vamos absolutamente fazer, a quantidade, não sei, não posso dizer, na medida das nossas possibilidades, mas iremos fazer, e de uma forma diferente. É que as casas sociais não serão casas sociais para as pessoas que já têm em casas, não serão casas sociais, sobretudo para ficar aqui na cidade, mas serão casas sociais destinadas às pessoas que mais dela precisam. A criação do Ministério, o regresso do Ministério da Agricultura, deu um claro sinal do seu governo? Seguramente. Que sinalizasse? Seguramente. É que a agricultura é um sector-chave no meio disto tudo. Portanto, nós, como temos os serviços, né? Serviços financeiros, temos o turismo, a agricultura, como sector primário da nossa economia, agricultura, pesca e desenvolvimento rural, é, portanto, um sinal ao adotar este Ministério. Eu estava a dar um sinal claro daquilo que este Governo pensa, da importância que este Governo atribui a este sector da nossa economia. E confesso que, não obstante
algumas afirmações do passado de que, portanto, a era do petróleo, tínhamos atingido a era do petróleo, como se devêssemos abandonar a questão da agricultura. Contrariamente a esta tese, acho que nós devemos dar uma importância crucial à agricultura, devemos procurar fixar as pessoas à terra, levando para lá as condições que são essenciais para que as pessoas se sintam bem, para evitar, ou pelo menos para diminuir esse êxodo rural que tem feito da nossa cidade capital uma espécie de enchente, e ao mesmo tempo da descoberta da desilusão. Portanto, é fundamental que nós assentemos políticas que vão no sentido de melhorar, digamos, o rendimento familiar a nível agrícola. Que melhoremos as condições da habitabilidade nas roças. E temos estado a reparar algumas casas, portanto, haverá na Pinheira, portanto, vai acontecer no Príncipe, e paulatinamente, à medida em que dispusermos de meios, vamos melhorar as condições de existência das pessoas no meio rural, e com uma política precisa, sobretudo, no que tange a criação de incubadoras de empresa, para ensinar as pessoas a montarem e a gerir os pequenos negócios que vão ter impacto na economia. Repara uma coisa, é que uma das coisas que eu nunca percebi foi a asfixia do sector privado. Como é que se pode, efetivamente, desenvolver um país sem dar uma atenção particular ao sector privado? O setor privado está completamente descapitalizado. E então eu devo dizer, na cena daquilo que me perguntou, que um dos propósitos que tenho é a criação de um banco de fomento que permita às pessoas ir buscar crédito a um preço razoável, não um crédito ao preço dos bancos comerciais, para fomentar a economia. É que se não injetarmos capital na economia, não conseguimos. E esse trabalho que temos estado a fazer, em surdina, sem fazer grandes... E tem esperanças de ver este banco inaugurado ainda durante os 14 meses do seu mandato? Seguramente. E alguns passos significativos foram dados nesse sentido. Sr. Primeiro-Ministro, como é que, em termos sucintos, como é que tem sido o seu relacionamento com o Presidente da República? Nomeadamente na articulação na frente externa, da qual já falamos. Com o Sr. Presidente da República tem tido um relacionamento institucional mais do que saudável. E acho que é uma mais-valia para este governo. Como eu dizia, se nós quisermos pôr fim à instabilidade governativa, nós temos que fazer uma interpretação correta dos textos constitucionais, mas, sobretudo, temos que ter uma cultura de diálogo e sabermos exatamente para onde é que nós queremos ir. E não perder tempo com questões fúteis. Tem havido acerto. O Sr. Presidente da República, eu seria leviano se dissesse que o Sr. Presidente da República impõe-me seja o que for. E são conjecturas, são as más línguas que pretendem dizer coisas que na prática não existem. Eu tenho intenções de convidar o Sr. Presidente da República a presidir um Conselho de Ministros, onde questões estratégicas para o país devem ser decididas. Porque entendo que, não só em matéria de política externa, o Sr. Presidente da República tem um papel fundamental, determinado. Não só em matéria de defesa, em matéria de política de defesa e segurança, mas tudo aquilo que é útil para o país. O país precisa de conjugação de esforços para atingir o seu objetivo e não precisa de divergências e não precisa de querelas inúteis. Sr. Primeiro-Ministro, quais são as suas expectativas com relação à isenção de vistos por 15 dias para os angolanos? E não deveria esta questão ter incluído uma perspectiva de reciprocidade? Repare... Eu peço que seja breve, já temos muito pouco tempo. Repare, Sra. Jornalista, por favor. A minha atitude, todo o meu governo, de isentar os angolanos de visto, de permanência, de entrada e permanência no território, por um período não superior a 15 dias, não tem outro condão senão o reforço das nossas relações com Angola. Os angolanos que virão para São Tomé, não
são angolanos que vêm para tirar emprego, coisa do género. São angolanos que vêm para negócios, que vêm para lançar uma dinâmica na nossa economia, que vêm empreender. Portanto, é preciso que as pessoas tenham alcance das coisas. O verdadeiro alcance das coisas é criar um ambiente de negócios e eles podem, efetivamente, ajudar-nos nessa matéria. Mas é inevitável colocar-lhe uma questão. Não abre isto um precedente em relação aos restantes países da CPLP? Nós não estamos fechados. Nós não estamos fechados. Tudo vai depender, tudo deve ser negociado. Não estamos, isto não foi, nada é feito de uma forma leviana. Isto tudo faz parte de uma lógica que tem este governo na atração, na captação de investimentos, na criação de um clima de negócios para que São Tomé e Príncipe seja efetivamente um país apetecível onde eu gosto de ver. Sr. Primeiro-Ministro, que livro mais o impressionou ultimamente? Que livro está a ler neste momento? Passamos da política externa, passamos dos vistos para Angola e eu pergunto-lhe que livro está a ler neste momento? Não, neste momento, confesso que não estou a ler livro nenhum e não sou. E qual foi o último livro que leu? Oh, leio, tem sobre Mandela. Sobre Mandela, não. Leio alguns livros. E o livro sobre Mandela, sobretudo dando a dimensão deste homem que transcende as fronteiras do continente africano com um valor humanístico tremendo. Portanto, Nelson Mandela é uma referência mundial, não é? E orgulho-me disto, tratando-se de um africano, e sobretudo a lição que ele nos dá. É a figura que mais o inspira? Exato, exato. Assume-o como uma figura claramente inspiradora. Claramente. Por aquilo que, completamente, com o desapego ao material e sobretudo a capacidade da tolerância. A forma como este homem, que esteve em cativeiro durante 27 anos, conseguiu lidar com os seus detratores, com os que o encarceraram, sem ódio e ressentimento. Isso, portanto, é uma lição. E muita gente deveria ter, portanto, este lado de Mandela, de saber relevar, e sobretudo ter os olhos postos no futuro. Entre as duras críticas, por dizer isso, entre as duras críticas que teceu ao 14º Governo e ao seu chefe, o Dr. Patrício Trovoada, o senhor disse certa vez que se deve reconhecer sem complexos aquilo que de bom foi feito pelos nossos antecessores. Que marca positiva deixou Patrício Trovoada? Há algumas medidas que ele tomou, que o governo dele tomou, que devo reconhecer, e sem qualquer dificuldade. A nível de saneamento das finanças públicas. Portanto, foi pena, aliás, uma delas, portanto, é a questão da utilização dos carros do Estado, que acho que devemos outra vez retomar para disciplinar, porque gasta-se imenso dinheiro com combustíveis, com os meios rolantes e por aí fora. E, portanto, acho que é uma das boas medidas que ele tomou, aquela venda em asta pública de muitos carros, e ainda continuam a haver carros do Estado, disseminados pelas oficinas, porque não se tem exatamente um cadastro de todos os carros do Estado. E então, a instrução que dei ao Sr. Ministro das Finanças foi exatamente de se poder identificar todo o património do Estado, não só rolantes, mas todo o património, tudo aquilo que é património do Estado, para, enfim, tentarmos fazer com que o Estado saiba o que é que tem, como aliena, e essa alienação deve obedecer a critérios que estão plasmados na lei. Independentemente da avaliação dos resultados desse facto, não concorda em como o ADI desencadeou um processo de renovação geracional, da qual o seu governo é continuador? Se lhe disser que os estatutos do ADI foram feitos por mim, as inspirações... Não, há muita coisa que deve ser desmistificada. Não é? Eu peço que seja breve, por favor, temos muito pouco tempo. Eu não entraria, portanto, em análises, nós não, nem o propósito, nem o quadro é propício, mas a renovação
mais jovens para o governo? Não, a renovação é bem-vinda. É preciso nós sabemos passar o testemunho, não é? Mas repare que a ADI beneficia de uma conjuntura que lhe é endógena. E certamente tem mais a ver com o que se fez anterior à ADI e que criou nas pessoas, se calhar, uma atitude... Uma dinâmica que estava em marcha. Exatamente. E a ADI beneficiou dessa, não é um mérito para... Por outro lado, não se diz o suficiente. Nega completamente esse mérito. Não nego o mérito. Portanto, se eles não quisessem, também não teriam feito. Não é? Não, mas não é uma coisa que é inerente à ADI. A ADI beneficiou, ou os dirigentes da ADI beneficiaram de uma determinada dinâmica que já estava instalada. Bom, por outro lado, o resultado das eleições de 2010 é que, matematicamente, o MLST, PPSD e o PCD teriam ganho essas eleições. Se o MDFM não tivesse virado todas as baterias para apoiar o ADI. E não foi só o MDFM. Há personalidades também que apoiaram. Por isso é que eu achei que foi um gesto de tão tamanha ingratidão. E é sempre o que nos persegue, não é? O não reconhecimento daquilo que fazem por nós. Que se calhar levou o ADI a ter essa embriaguez, os dirigentes, digo bem, da ADI, essa embriaguez, essa euforia da vitória e não querer, sobretudo, sentar à mesa e ver que tem um país que é complexo, que tem uma reforma política que deve ser feita, que tem uma reforma do Estado que deve ser feita e encontrar sinergias, imobilizar as pessoas na base de um acordo de incidência parlamentar para o fazer. Quis continuar orgulhosamente cioso da sua vitória, uma vitória que tem sabor, que tem o contributo de outras pessoas. Portanto, ter ignorado isto, deu no que deu. Sr. Primeiro-Ministro, o que vai fazer quando deixar o cargo? Ser jurista, aquilo que sou, não vou deixar de ser, e portanto, continuar na minha profissão de advogado, que é o que vinha fazendo depois de ter deixado de ser Primeiro-Ministro em 2002. Que marca específica, que marca concreta, que marca acarinharia, que marca gostaria de deixar quando terminasse o mandato? De ter o sentimento... Uma marca pela qual pudesse ser recordado. De ter o sentimento de ver cumprido relativamente à forma como o Estado deve ser gerido. Mudar o modo de se fazer política, o modo de se administrar o Estado. Exatamente. Uma nova cultura de administração. Exatamente. Portanto, acha que tem condições e mecanismos para o fazer? Pelo menos as sementes serão lançadas. Portanto, a gestão da coisa pública, para que o cidadão volte outra vez a ter confiança na classe política, nos dirigentes. Portanto, hoje há um desencanto. Então, é o resgate, diria eu, é o resgate da confiança do cidadão na classe política. E esse resgate é fundamental, porque tem que haver, não pode haver o divórcio do político com o cidadão que ele pretende representar, que ele pretende dirigir. Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigada por ter vindo a esta edição inaugural do programa Cartas na Mesa. Muito obrigado. Voltaremos para a semana. Continuação de boa noite.